Quando todos saíram da escola, me esgueirei cautelosamente até a despensa do zelador. Eu precisava chegar lá logo. Ele finalmente saiu e imediatamente corri para a despensa e empurrei o armário para o lado. Era pesado e não se movia. Vamos! A porta se abriu atrás do armário. Uma vez lá dentro, me encontrei no meu quarto secreto. Esta era uma pequena sala com uma janela que dava para a piscina da escola. À noite, minha amada Mia vinha aqui para nadar e eu estava olhando para ela. Secretamente, é claro. Não sei dizer a ela como me sentia. Ela provavelmente pensou que eu era um nerd triste. Éramos amigos desde a infância, mas quando o pai de Mia morreu, ela gradualmente se afastou de mim. Por causa disso, me dediquei aos estudos, mas continuei a amá-la e observá-la de longe. Um respingo de água me trouxe de volta das minhas memórias. Mia já estava na piscina, e de repente... Que foi? A linda pele de Mia nos seus braços e costas estavam cobertas de hematomas. Quem fez isso com ela? Mia saiu da água, enrolou-se em uma toalha e foi para o vestiário, e sem pensar corri atrás dela. Podemos não ser mais amigos, mas eu não deixaria ninguém machucar ela. Mas quando quase alcancei ela, Mia havia sumido. Eu imediatamente corri em direção à casa dela. Não era longe da escola. Quando éramos crianças, nós sempre brincávamos lá. Hesitei muito perto da cerca alta, com medo de tocar a campainha. De repente, um grito terrível foi ouvido da sua casa. Eu congelei. Era a voz de Mia, ela precisava de ajuda. Corri ao longo da cerca até o portão dos fundos. Droga, estava trancado. Então eu calmamente subi por cima do portão para o pátio e pulei de uma vez. Reunindo minhas forças, me abaixei e subi no jardim da frente, bem sob as janelas da sala de estar. Havia soluços vindo da casa. Fred, não toque nela. Eu cautelosamente me inclinei para fora do meu esconderijo e vi a mãe de Mia em lágrimas. Oh meu Deus, foi ela que disse a Fred para não tocar na filha. De repente deixei cair sem querer o vaso de flores do parapeito da janela. Droga. Eu rapidamente me abaixei em um arbusto próximo. Um homem formidável se inclinou para fora da janela, com cinto na mão. Era o padrasto de Mia, o Fred. Ele se casou com a mãe de Mia um ano depois da morte do pai dela. E ele estava batendo nela? Fred olhou ao redor do quintal em busca da origem do ruído. Se ele me viu, então eu estava ferrado. Mas então Mia gritou de novo e Fred imediatamente se afastou da janela. Minha boca ficou seca de medo. Eu precisava chamar a polícia e salvar Mia antes que fosse tarde demais. Contornei a esquina da casa e chamei a polícia. Esse lixo deveria estar atrás das grades. Logo a polícia chegou e Fred finalmente iria para a prisão. Ao virar a esquina, eu vi abrir a porta para eles com um ar casual. Os policiais o viram, fizeram fila e o saudaram. Pera, o que estava acontecendo? Fiquei chocado. Fred era o chefe desses policiais. Então eu ouvi dizer, acho que alguém está no local. Ele pediu aos policiais que verificassem a área circundando a casa. Eu estava em pânico, eu tinha que sair daqui antes de ser visto. Passei a noite inteira pensando em como ajudar Mia. A polícia estava do lado do seu padrasto. Como resistir a eles? Oferecer ajuda a Mia também não era uma opção. Ela me perguntou como eu sabia sobre os hematomas. E depois? Eu não iria admitir que a espiava. Também não pude fazer nada. Tive que convencer Mia a confiar em mim. No dia seguinte, eu queria ir até Mia e falar com ela. Mas depois da escola, seu padrasto estava esperando por ela na saída. Ele agarrou com força pelo braço e sussurrou algo. Meu estômago embrulhou. De repente, sem esperar, chamei Fred. Fred me lançou um olhar fulminante e perguntou o que eu queria. Com voz trêmula, comecei a murmurar algo sobre um projeto de biologia que precisávamos entregar amanhã. Fred franziu a testa, mas soltou Mia. Se ela não voltar para casa em 1 hora, você tá morto, acrescentou ele ameaçadoramente e saiu. Mia não entendeu porque não havia projeto, mas eu disse que explicaria tudo mais tarde. Em um silêncio constrangedor, levei Mia até a piscina e nos sentamos na beirada. E como eu começaria uma conversa? Eu olhei para baixo e de repente notei um hematoma no ombro de Mia. Isso me fez arder. Mia chamou minha atenção e rapidamente ajustou a manga. Não, eu não podia mais fazer isso. Reuni meus pensamentos e gaguejei que costumávamos nos comunicar tão bem. Mas por vários anos, Mia não era como ela mesma. Eu olhei cautelosamente em seus olhos e suspirei. Por que você não quer confiar em mim? Depois disso, Mia me olhou nos olhos e de repente prometeu me contar tudo desde que não fizesse nada a respeito. Eu engoli nervoso e concordei, esperando que eu pudesse mudar Mia de ideia mais tarde. Então ela começou a história. Quando seu padrasto Fred entrou na família, ele criou uma barreira completa entre mim e sua mãe e o mundo exterior, e as proibiu de se comunicarem com outras pessoas. E se Mia e sua mãe reclamassem com alguém, eles estariam em apuros. Em meio às lágrimas, Mia sussurrou que há muito tempo desejava uma vida normal, sem medo e sem dor. Ela sempre sonhou em se tornar uma nadadora, mas agora ela só podia nadar depois das aulas, quase quando ninguém viria seus hematomas. Suas palavras me machucaram. Fred vai pagar por isso. Mesmo tendo prometido não fazer nada, tive que salvar Mia. Eu pensei freneticamente sobre o que fazer. Eu precisava de uma prova. Sem elas, os policiais não fariam nada com Fred novamente. Essa era a única maneira de colocar Fred na prisão. Eu deixei escapar que faria um vídeo do tratamento que Fred deu à família deles. Depois de um material tão comprometedor, ele definitivamente não escaparia. Mia olhou pra mim com gratidão, seus olhos eram tão bonitos. Só conversamos por 10 minutos, mas Fred já tinha começado a ligar pra Mia e gritar com ela
para estar em casa em 5 minutos. O projeto de biologia era muito longo. Com pressa, concordamos em enviar mensagens um ao outro. 1 hora depois, tínhamos um plano em mente. Mia provocaria Fred naquela noite e eu filmaria a coisa toda para depois entregar o vídeo à polícia. Exatamente às 7 da noite, fui à casa de Mia. Eu me arrastei e empurrei o portão com cuidado. Mia o deixou aberto, mas então a porta rangeu traiçoeiramente. Droga! Mas o pátio estava silencioso. Eu me arrastei para a janela da cozinha e olhei cuidadosamente para dentro. Mia jantou tranquilamente com a mãe e Fred, que estavam sentados de costas para a janela. Minhas mãos tremiam de medo, mas disse a mim mesmo para ser corajoso por Mia. Então ela me notou, pegou um copo de leite e me olhou com incerteza. Eu balancei a cabeça para ela e apontei a câmera para Fred. 1 segundo depois, ouvi cacos de vidro voando por toda a cozinha. No mesmo momento, Fred levantou-se abruptamente da mesa. Liguei a câmera e eu precisava filmar tudo. A mãe de Mia bloqueou o caminho de Fred, mas ele a empurrou com um rosnado. Eu sou o chefe aqui. Fred era um verdadeiro monstro. Eu segurei meu temperamento, tentando não me apresentar e apressar em defender Mia, mas este vídeo seria necessário para salvá-la. Então Fred balançou e Mia fechou os olhos com força e... Não se atreva a tocá-la, sua aberração! Eu bati no vidro com todas as minhas forças. Naquele mesmo momento, todos se viraram. O que você está fazendo aqui? E com uma câmera? Fred rosnou e foi direto para mim. Eu congelei de horror, mas Mia saiu correndo da casa e já me agarrou pelo braço. Corremos o mais rápido que podíamos. Mas de repente, faróis apareceram à distância e Mia entrou em pânico. Era o carro do seu padrasto. O que deveríamos fazer? Então tive uma ideia. Minha sala secreta, ele não nos encontraria lá com certeza. Eu imediatamente agarrei a mão de Mia e corremos pelos jardins até a escola. Esse era o único lugar onde estaríamos seguros. Corremos para a escola, mas o padrasto dela estava perto. Mia, se apressa! O pensamento de que ele poderia fazer conosco me fez sentir calor. Fiz uma curva fechada na esquina e imediatamente arrastei Mia para a despensa. Ela resistiu. Ele com certeza nos encontraria lá, mas eu silenciei. Confia em mim. Os passos pesados de Fred podiam ser ouvidos no corredor. E meu coração estava batendo forte de medo. Empurrando rapidamente o armário para o lado, corremos para a sala secreta. Então Fred foi para a despensa. Meu coração pulou numa batida. Podíamos ouvi-lo andando devagar pela sala, então ele parou. Ele realmente percebeu a passagem? O padrasto de Mia saiu rapidamente e eu dei um suspiro de alívio. Fomos até a janela e vimos Fred na piscina, nos procurando por todos os lados. Mia perguntou baixinho que tipo de quarto era. Droga. Mia merecia saber a verdade. Olhei nos olhos dela e, de forma bem hesitante, admiti que estava observando ela daqui. E percebendo que seu padrasto estava zombando dela, chamei a polícia. Eu não sabia que ele estava no comando da polícia. Mia ficou me olhando em silêncio por um tempo e de repente gritou que tudo era culpa minha. Desde que os policiais chegaram, Fred ficou ainda mais violento. Tentei dizer que queria salvá-la, mas de repente ouvi uma batida na janela. Meu Deus, Fred nos ouviu. Fred já estava agarrando uma cadeira, balançando-se no espelho que cobria a janela da sala secreta. Ele ia nos pegar. Olhei para a aterrorizante Mia, imaginando o quanto ela havia passado com aquele tirano. Então fiquei furioso. Você não vai tocar nela de novo, sua aberração. Eu agarrei os ombros de Mia. Você tem que filmar tudo. Ela tentou me impedir, mas dei uma última olhada para ela e corri para a sala. Fui até a piscina e gritei, Ei, Fred! Fred se virou devagar, meu coração parou. Então ele jogou a cadeira para trás, gritou com raiva e correu para mim. Tentei me esquivar, mas Fred me agarrou e começou a me sufocar. Minha visão começou a ficar turva. Seria esse o fim? Com minhas últimas forças, empurrei Fred e ele tropeçou na beirada e caiu na água. Eu imediatamente corri e gritei, Mia, corre! Saímos da escola juntos. Mia me deu o telefone, o vídeo foi feito. Com lágrimas nos olhos, ela sussurrou, você é meu herói. Essas palavras aqueceram meu coração, mas eu tinha que entregar o vídeo para a polícia o mais rápido possível. Fomos de carro até uma delegacia da polícia nos arredores, onde Fred certamente não teria poder. No caminho, continuei olhando para a escuridão com medo de ver o carro de Fred. Mesmo na delegacia, a Mia tinha medo de me falar, mas eu peguei sua mão e disse que contaria a eles o que havia acontecido. Os policiais, vendo a sujeira, disseram a Mia que ela tinha um namorado muito corajoso. Eu tava confuso. Antes eu não conseguiria nem responder aos hooligans, e agora eu era um cara corajoso que salvou sua amada garota. Algumas horas depois, Fred foi detido. Ele disse que voltaria para pegar Mia e mostraria a ela quem era o encarregado de sua família. Um arrepio percorreu minha espinha e Mia, de repente, se aconchegou em mim. Pela primeira vez, não tive medo e a abracei, beijando o topo de sua cabeça. Ele nunca mais vai te machucar, eu disse, porque eu sempre estarei aqui. Você gostou do vídeo? Inscreva-se, curta e apoie o canal, obrigado. Eu segui o meu amado Ethan até o vestiário. E ele estava preso lá por 1 hora. Eu espiei dentro cautelosamente. Mas lá não tinha ninguém no vestiário. E eu vi Ethan sair do armário. Com um estranho sorriso, ele se dirigiu para a saída. E eu mal conseguia me esconder atrás do pilar e ele não me notou. E quando ele saiu de vista, eu fui para dentro do vestiário. Eu examinei o armário com interesse. Lá não tinha nada de especial. O que o Ethan estava fazendo lá então?
Foi então que eu percebi marcas de mãos vermelhas na parede de trás. Aquilo era sangue? Eu entrei dentro do armário para examiná-las. Em pânico, tentei abri-lo, mas ele não se mexia. Eu bati nele com os meus punhos. Eu poderia sufocar aqui. Eu encostei na parte de trás do armário para recuperar meu fôlego. E de repente senti que estava caindo em algum lugar. Não! Mas deixa eu explicar como tudo começou. 2 meses atrás eu fui levada para um novo orfanato. O último foi fechado por causa do estado emergencial do prédio. Eu não estava muito chateada. Lá era nojento. Eu era uma menina tímida, sem amigos. Eu quase não me lembrava dos meus pais. Eles morreram em um acidente de carro quando eu tinha 4 anos. Eu estava brincando em casa com a minha boneca favorita quando uma mulher do serviço social veio até mim. Eu tive de ficar 13 anos dentro desse terrível orfanato. Então eu não esperava nada de bom daquele novo orfanato. Mas de repente eu encontrei uma alma gêmea lá, Kate. Nós éramos colegas de quarto. Ela perdeu seus pais em um acidente também. E isso levou a nos aproximarmos. Kate era gentil e corajosa. Ela frequentemente me protegeu das gozações dos outros meninos. E ela também percebeu que eu gostava do Ethan, o favorito de todos no orfanato. Esse cara estudou muito e até ajudou na biblioteca. Ele era um rapaz bonito e havia algo misterioso sobre ele. Sim, eu me apaixonei perdidamente por ele. Mas eu estava com medo de que ele fosse me rejeitar. Então eu observei ele de longe. Kate também tentou me dissuadir disso, dizendo que não era seguro andar pelo orfanato sozinha. Ela disse que havia uma lenda no orfanato. Todo ano uma garota desaparecia de lá. Mas eu não acreditei nisso e continuei observando o Ethan. Eu comecei a perceber alguma coisa estranha. Ele podia ficar no vestiário por horas. E quando ele voltava para o quarto dele, ele continuava olhando em volta, como se estivesse escondendo algo. Eu queria contar para Kate sobre isso no jantar, mas por alguma razão ela não foi. Eu comecei a procurar ela no orfanato, mas ela parecia ter desaparecido. Talvez ela estivesse no jardim. Eu estava indo para lá quando eu vi o Ethan se esgueirando para dentro do vestiário de novo. A curiosidade levou ao melhor e eu decidi seguir ele. Então, você se lembra como eu caí dentro do armário? Por causa da curiosidade, acabei aqui no esconderijo do Ethan. Esfregando meu joelho machucado, eu me levantei e tateei à procura do interruptor de luz. A luz acendeu e eu vi um quarto pequeno, com uma cama, uma luminária de chão e cortinas em uma parede sem janela. Por mais estranho que pareça, a cama estava literalmente com uma montanha de ursinhos de pelúcia. Ethan já passou da cidade. Por que ele precisa de brinquedos? Então eu percebi a carteirinha da biblioteca de alguém no chão. Eu me aproximei e hesitei. A carteirinha era da Kate e havia sangue nela. Eu me lembrei das marcas vermelhas no armário e fiquei aterrorizada. Deus, o que o Ethan fez com a Kate? Eu precisava sair dali. Mas então eu ouvi passos e um rangido de uma porta de armário. Ethan estava de volta. Não sabendo para onde ir, eu rapidamente apaguei a luz e corri para a cortina. Assim que eu me escondi, Ethan entrou no quarto. Ele acendeu a luminária de chão e começou a andar devagar pelo quarto. Eu desejei que ele não tivesse me notado. Então eu vi uma faixa de luz caindo no meu pé. Droga, a cortina era muito curta. Eu torci para que o Ethan não me encontrasse. Mas de repente eu ouvi ele se aproximando. Eu não conseguia nem me mover, aterrorizada. Mas no último instante, Ethan desviou para outro lugar. Assim que eu voltei a respirar, a cortina foi puxada para trás e Ethan estava me encarando, nervoso. O que você está fazendo aqui? Ele disse, com os dentes cerrados. Seu olhar era de fúria. Eu comecei a balbuciar que estava tentando encontrar meus livros, mas Ethan me cortou. Ele berrou que não gostava de ser enganado e tirou de trás de si uma fita adesiva. Eu preciso te ensinar a cuidar da sua própria vida. Ele sussurrou. Meu estômago gelou. Ele estava louco! Para onde foi aquele cara fofo que me apaixonei? Eu comecei a ir para a porta, mas Ethan bloqueou meu caminho. O que eu devo fazer? Eu olhei em volta, vi uma maciça luminária de chão perto. Isso iria atrasar ele. Com toda a minha força, eu empurrei ela contra o Ethan e fugi do quarto. Ethan rapidamente recuperou os sentidos e correu atrás de mim. Eu corri para longe dele pelos corredores sinuosos. Parecia que eu ia me livrar dele. Mas Ethan continuou. Enquanto eu corri, eu olhei em volta e de repente trombei em alguém. O diretor do orfanato. Eu estava salva. Ele começou a me dar bronca sobre correr pelos corredores, mas eu cortei ele. É o Ethan. Ele está louco e está me perseguindo. Contudo, o diretor sorriu e disse que eu estava inventando isso. Ethan era a criança mais obediente que ele já havia tido no orfanato. Ele definitivamente não queria saber de correr pelos corredores.
Não, você não entende. Eu disse para o diretor sobre as marcas de sangue no armário do Ethan e na carteirinha da Kate, mas ele não me ouviu. Ele me disse para voltar para o meu quarto rapidamente. Mas, senhor, eu comecei, mas o diretor de forma rude me interrompeu, dizendo que havia uma pena severa para a calúnia aqui. Era inútil discutir. Eu me arrastei para o meu quarto. Eu esperava ver a Kate lá, mas ela não estava. Durante a noite toda, a carteirinha manchada de sangue ficou na minha cabeça. Querida Kate. Ela foi a única que havia sido gentil comigo. Estremeci ao pensar no que Ethan tinha feito com ela. No dia seguinte, ela não apareceu. E rumores se propagaram pelo abrigo de que ninguém havia visto Kate desde ontem. E só eu sabia o que realmente havia acontecido com ela. Eu tinha que parar o louco do Ethan. Ninguém mais seria ferido pelas suas mãos. Mas eu precisava de evidências concretas. Eu decidi voltar ao vestiário e pegar a carteirinha dela. Eu preciso mostrar isso para o diretor. Assim ele acreditaria que Ethan era o responsável pelo desaparecimento da Kate e entregaria ele para a polícia. Mas o armário estava fechado. Eu tentei arrombar com um fio e chutei ele, mas foi inútil. Eu tinha que procurar outra evidência para expor o Ethan. Então eu me lembrei da lenda das meninas desaparecidas. Naquela mesma noite, eu fui vasculhar os arquivos do orfanato e descobri algo terrível. Acontece que, além do desaparecimento da Kate, outras 3 meninas tinham sumido nos últimos 3 anos. Além disso, decidi olhar a pasta pessoal do Ethan. Revelou-se que a primeira menina a desaparecer foi justamente no ano que ele chegou no orfanato. Arrepios percorreram a minha pele. E quando eu saí do arquivo, eu percebi que alguém estava me observando atrás da cortina. Era o Ethan. Eu dei um jeito de conseguir me misturar na multidão para não ser pega. Parecia que Ethan queria me eliminar como testemunha. Eu estava tensa, mas eu sabia que não podia desistir. Eu precisava de uma evidência direta de que ele era o responsável pelo desaparecimento das crianças. Então, na manhã seguinte, eu me arrastei cautelosamente para o quarto onde Ethan morava. Ele e seu vizinho deviam estar fazendo tarefas. Mas o pensamento do Ethan me capturando fez meu sangue gelar. Eu já tinha vasculhado completamente os armários em seu quarto, quando de repente eu encontrei carteirinhas da biblioteca bem na mesa de cabeceira. Elas continham os nomes das pessoas desaparecidas, e até o da Kate. Eu quase gritei de espanto. Não havia dúvidas de que Ethan era culpado. Eu rapidamente peguei as carteirinhas e corri para o diretor. Meu coração batia forte, eu tive que me apressar. Eu não estava longe do escritório do diretor quando eu notei Ethan levando uma menina na direção do vestiário. Uma nova vítima! Decidi pegar ele em flagrante e gravar tudo em vídeo. Então ele definitivamente não sairia dessa. Eu segui eles de perto. Eles foram para dentro do armário e a porta fechou com força. Eu fui na ponta dos pés até o armário com meu telefone e abri a porta. Eu já estava encostando na estreita fenda do quarto secreto. Mas então as dobradiças rangeram traiçoeiramente. Ethan congelou e ouviu. Mas depois de um segundo, ele continuou a conversar agradavelmente com a estudante. Eu quase fui pega. Mas então meu celular vibrou. Eu recebi uma mensagem com algum spam. Inferno! Ethan ouviu isso e ele veio direto pra mim. Eu pulei pra fora do vestiário e corri para o diretor. Ethan correu atrás de mim e agarrou meu braço no escritório. Com dificuldade, consegui escapar, abri a porta e corri pra dentro. Graças a Deus, então ficou do lado de fora. Eu comecei falando sobre as meninas desaparecidas e o armário do Ethan. Para provar meu ponto, eu saquei uma pilha de carteirinhas da minha bolsa e mostrei para o diretor o vídeo que havia feito com meu celular. Ele estava prestes a acreditar em mim, mas naquele momento houve uma batida na porta. Ethan entrou no escritório. Eu cambaleei de surpresa e ele riu para mim como se nada tivesse acontecido. Ethan disse que ele tinha ouvido o que havia sido dito sobre ele. E explicou que ele estava apenas ajudando as meninas com estudos em literatura, e que era para isso que a sala secreta foi criada. As meninas não tinham desaparecido de lugar nenhum, elas simplesmente foram levadas para as novas famílias. Mas e sobre o sangue no armário? Eu perguntei, pasma. Ethan sorriu e disse que isso era guache vermelho de um pôster da biblioteca. Isso era um absurdo. Ethan inventou isso. Comecei a gritar que Ethan era um mentiroso e um psicopata. O diretor e o Ethan se entreolharam e pegaram meus braços. Eu gritei. Eles iriam me matar. Eles estavam claramente em uma conspiração um com o outro. Eu nunca tive tanta raiva. Comecei a engasgar e desmaiei. Voltei a mim mesma em um lugar estranho. As pessoas estavam perambulando com as mesmas roupas. O médico pegou minha mão e disse que eu estava tendo ataques paranoicos, precisava de tratamento. O quê? Eu estava saudável. Me afastei da sua mão e tentei fugir, mas fui rapidamente imobilizada e me injetaram algo.
Acordei com uma camisa de força. Aparentemente, acabei em um hospital psiquiátrico. Eu estava drogada e depois de alguns dias parecia que tinha ido longe demais com a espionagem. Ethan poderia realmente estar ajudando essas garotas. E todos o achavam um cara legal. Uma semana depois, eu estava me recuperando. Eles até prometeram me deixar ir logo se eu me comportasse bem. Então, um dia, eu vi uma silhueta familiar no corredor. Ethan! Ele estava vestindo uma camisa de força e debaixo do braço dele um ursinho de pelúcia. Um dos que eu vi no quarto secreto. Eu fiquei paralisada. Ethan sorriu e se aproximou de mim e sussurrou: "Você está certa. Eu fiz isso com Kate e as outras. Agora adivinha quem é a próxima?" Como eu sou patético, eu tava sentado em um dos armários do vestiário feminino gravando a Stacy no meu telefone, a gata rainha da escola. Tenho zero chances com ela, mas ainda sonhava em namorar com ela. Era uma pena que a Stacy tivesse trocado muito rápido e tivesse prestes a sair com as outras líderes de torcida. Mas agora eu posso finalmente me mover, minhas costas doem pra caramba, todo mundo já se foi. Corri a porta do armário, mas não se mexeu. Chutei a porta por 20 minutos com todas as minhas forças, até ficar completamente exausto. Então fui tomado pelo pânico. A porta estava trancada. Acho que estou preso no vestiário feminino. Um ataque de pânico me atingiu. É sexta-feira, todos se foram. Ninguém estará aqui nos próximos 2 dias. Eu vou morrer de fome e sede. Então tirei o celular do bolso e tentei ligar para um amigo, mas não tinha conexão nessa caixa de ferro. Comecei a sentir freneticamente as prateleiras do armário. Bingo, encontrei uma lixa de unha e forjei a fechadura com ela. Começou a abrir, mas a lixa de unha de repente escapou pela fenda e caiu no chão do vestiário. Naquele exato momento alguém entrou no vestiário. Era a Olivia, a filha do diretor, a garota doida e bem assustadora que me manda cartinhas desde a primeira série. Mas caramba, eu tava feliz em vê-la hoje. Ela é a minha chance de sair daqui. E ela não vai me denunciar. Eu queria ligar pra ela, mas Olivia olhou em volta e foi até o armário da linda Stacy. Habitualmente quebrou a fechadura com um grampo de cabelo. A filha do diretor acaba sendo uma ladra. Uau! Tentei ver o que ela estava fazendo, mas naquele momento bati na parede do armário. Olivia estremeceu de surpresa e perguntou quem estava ali. Imediatamente eu pedi a ela que me soltasse. Pouco surpresa, Olivia foi até o armário e começou a abrir. Dessa vez ela não conseguiu abrir a fechadura tão facilmente. Finalmente a fechadura clicou e o armário foi aberto. Parece que, quando ela me viu, Olivia até corou. Ela não esperava que fosse eu. Mas quando estava tentando sair, percebi que ela estava me gravando no telefone. Mas pra que isso? Todos na escola vão estar vendo o seu vídeo se você se recusar a me ajudar, respondeu ela. Olivia, que merda você quer de mim? Olivia disse que não podíamos ir à saída principal agora, porque as câmeras nos pegariam. E essa é uma evidência verdadeira. Pera lá, o que ela tá fazendo que é ilegal também? Olivia continuou, temos que descer pela calha para que ninguém nos veja. Eu ri bem nervoso. Olivia, você tá louca? Disse que era demais, não faria. Mas Olivia me mostrou um vídeo meu sentado em um armário com a cara estúpida, meu braço em volta de um sutiã empoeirado. Ela não parecia estar brincando. Olhei pela janela e olhei pro cano. Era velho e enferrujado, não inspirava nenhuma confiança. Você vai primeiro, rápido, disse Olivia. Eu não sabia o que estava fazendo e não percebi como estava lá fora, com os braços em volta do cano. Havia 5 andares sobre os meus pés, o movimento já era, no que foi que me meti. Quando meus pés tocaram o chão, não pude acreditar que fizemos isso. Alguns segundos depois, Olivia desceu. Então, agora eu cumpri seu plano? Eu soltei. Quase, disse Olivia. Só falta uma coisinha, você tem que ir à casa da Stacy e falar com ela por cerca de 10 minutos. Mas a Stacy é a garota com quem eu sonho. Fiquei surpreso, que é um absurdo. Ela nem me escuta. Olivia, o que você tá fazendo? Ela ficou tão perto e olhou pra mim assim que até pensei que ela novamente queria dizer que me amava. Nossa, Olivia, essa não é a hora certa agora. Mas ela só se afastou e disse... Me lembrou pra me apressar. Se chegarmos atrasados, você já sabe quais serão as consequências, acrescentou ela. Caminhamos pra casa da Stacy em silêncio. Onde eu não sabia o que dizer pra garota com quem eu queria falar todos os dias. Talvez eu tivesse apenas que fingir tocar a campainha e mentir que não havia ninguém em casa, mas a Olivia pareceu ler minha mente e disse que estaria me observando do outro lado da esquina. Quando chegamos em casa, subi bem tímido os degraus e toquei a campainha. Olivia dobrou a esquina da casa e se escondeu lá. Stacy abriu a porta e me perguntou o que eu estava fazendo ali. Hesitei, mas então percebi que Olivia estava tentando escalar uma janela no primeiro andar. Stacy retrucou que eu simplesmente parasse ali. Poderia fazer isso do outro lado da rua. Que pena. Então comecei a falar bobagem sobre fazer um projeto de biologia com a Stacy.
plantar sementes de espécies raras e observar o crescimento. A Stacy me olhou como se eu fosse um idiota e disse que eu mesmo era uma espécie rara e que precisava ser examinado pelos médicos. Enquanto eu ainda estava falando aquele absurdo, notei Olivia andando para trás. Ufa, graças a Deus, Stacy não se virou. Eu voltarei outra hora, disse bem rápido. Eu me virei e dei a volta na esquina da casa onde Olivia estava esperando por mim. Eu queria gritar, mas não conseguia fazer nenhum barulho. Apenas disse que odiava ela por me fazer parecer um idiota na frente da minha pretendente. Olivia olhou para mim e disse: "Você me odeia?" Suspirou e disse que muitas vezes odiamos as pessoas erradas. Do que ela estava falando? Então Olivia me disse que não era ela que eu deveria odiar, mas a Stacy. Ela tinha feito uma coisa terrível. A Stacy há muito tempo era rival de uma amiga da Olivia, a Teresa. 2 meses atrás, bem na véspera da competição das líderes de torcida da cidade, a Stacy empurrou a Teresa em um dos ensaios. Depois disso, a Teresa não conseguia nem se levantar. Os médicos disseram que era uma fratura na coluna. Foi até necessária uma cirurgia. Mas Teresa não tinha esse dinheiro, tudo parecia um acidente, então a Stacy recusou a ajudar. Mas Olivia sabia como realmente era. Ela foi à polícia, mas eles disseram que não havia provas suficientes e apenas suas palavras não bastavam. Então Olivia decidiu fazer justiça ela mesma, entrar furtivamente na casa da Stacy e roubar o dinheiro dela. E, ao mesmo tempo, ensinaria uma lição a Stacy. Fiquei surpreso. Os olhos de Olivia estavam selvagens, ela parecia louca. Realmente poderia ter sido um acidente. Talvez não tenha sido culpa da Stacy. Eu disse que precisávamos recuperar o dinheiro, mas Olivia gritou que Stacy empurrou Teresa deliberadamente e ela tem que pagar por isso. Naquele momento eu sabia que a Olivia era perigosa e eu tinha que fazer algo sobre isso. Eu disse um adeus apressado, fui embora e chamei a polícia. Eu tinha certeza que ela estava fazendo a coisa certa. Os policiais vieram rapidamente e Olivia ainda não tinha nem ido longe. E eu fui com eles como testemunha. Passamos 3 horas. Assim que eu estava começando a adormecer na minha cadeira, na delegacia, a Stacy apareceu no quarto. Ela me abraçou e disse bem animada que agora eu era seu herói. Não pude acreditar na minha sorte. Eu segurei Stacy com força, mas ela se afastou, olhou para Olivia e disse que agora definitivamente para ela já era. Quando Olivia foi levada para o interrogatório, Stacy e eu ficamos sozinhos, então perguntei se era verdade que ela empurrou a adversária na véspera da competição. A Stacy disse que a ralé deveria ficar no seu lugar, e que ela sabia se vingar sem ser notada. Oi, fiquei chocado. Quer dizer, foi você que empurrou a Teresa? Stacy apenas sorriu. Que horrível, era ela. Como poderia ter um crush nela naquele momento? Olivia passou por nós algemada. Corri para os policiais e exigi que libertassem Olivia. Isso tudo é um engano, um grande erro. Mas ninguém me ouviu. E agora eu estava sentado no tribunal. Em alguns minutos o júri sentenciaria a Olivia. Durante a investigação, Olivia não me denunciou. Acontece que ela, ao contrário de mim, sabe como manter sua palavra. Quando fui chamado como testemunha no julgamento, afirmei que não tinha visto Olivia naquela noite. Eu sabia que tinha que tentar mudar tudo. No corredor notei o diretor da escola, o pai de Olivia. Ele estava chorando, eu nunca vi ele assim antes. Foi insuportavelmente doloroso de assistir ele. O júri saiu para conferenciar. Cada segundo parecia uma eternidade para mim. Finalmente eles anunciaram sua decisão. Olivia recebeu 2 meses de serviço comunitário por invadir a casa de Stacy. Também fui enviado para separar o lixo por fazer declarações falsas. E assim, na véspera do Dia dos Namorados, somos obrigados a recolher garrafas vazias na pista. Não é a coisa mais romântica, mas o que podemos fazer? Durante o tempo que passamos juntos, percebi o quão legal a Olivia era. Tirei um cartão do Dia dos Namorados do bolso e entreguei a Olivia. Ela sorriu e perguntou: "Então, você realmente se preocupa comigo?" Foi realmente um gesto amigável, mas por um segundo eu me perguntei se realmente me importava. Olivia se tornou algo muito mais pra mim durante esse tempo. Eu subi a superfície e olhei em volta ansiosamente. Eu ouvi aquele arranhão terrível de novo e então um rangido melancólico. Meu Deus, isso é verdade ou estou realmente enlouquecendo? Mas naquele momento teve uma batida assustadora nos canos. Meu coração estava batendo descontroladamente. Eu cuidadosamente saí da piscina e escutei. Os canos levavam a uma espécie de porão. Tremendo de medo, eu lentamente fui em direção à fonte. Me mudei para um dormitório da faculdade há alguns meses e imediatamente percebi que ninguém era confiável aqui. Eu percebia isso desde criança. Depois que nossa casa foi assaltada e tudo foi roubado. Por isso minha família era pobre e comecei a ter medo de tudo e evitar as pessoas. Tinha medo de atender ligações, saía sozinha e não conversava com ninguém. Afinal, qualquer um pode trapacear.
É por isso que mantive meus olhos abertos no dormitório e fiquei com medo de tudo. Uma vez tive certeza de que minhas coisas foram roubadas e chamei a segurança. Mas descobri que apenas abri a máquina de lavar errada. Mas na vez seguinte eu estava voltando para casa à noite e realmente ouvi um barulho nos arbustos. Eles definitivamente eram ladrões. Mas quando o guarda sonolento foi verificar, havia apenas um bando de gatos. Os criminosos simplesmente fugiram. E o guarda dispersou os gatos e ficou dizendo que eu precisava me preocupar menos com bobagens. Sim, claro, ele parecia exatamente com a minha vizinha Emma. Ela constantemente vinha até mim com seus conselhos e conversas, me chamava para curtir a noite na balada, enquanto todos os ladrões estavam apenas esperando o momento de roubar alguma coisa. Não gastei a bolsa de estudos e economizei para os momentos de vacas magras. Mas a Emma não entendia isso. Eu a aturei e recusei todas as vezes. Mas então apareceu outro problema. Um cara da faculdade, Chuck, de repente começou a dar em cima de mim constantemente. Ele me chamava para encontros, me perguntava sobre tudo, até me dava presentes. Eu imediatamente jogava eles fora. E se houvesse algum tipo de dispositivo de rastreamento, eu não ia deixar Chuck roubar minhas economias. Então o Chuck quase me matou. Ele me deu margaridas. Sou alérgica a elas. Quase sufoquei naquele dia e imediatamente percebi que o Chuck não era quem pareceu ser à primeira vista. Ele estava definitivamente tramando algo. Confirmei meu palpite quando o Chuck se aproximou de mim na faculdade e disse que ficaria comigo de qualquer maneira. Desde então eu me senti inquieta. E quando ouvi algum farfalhar sobre a janela à noite, imediatamente percebi que era o Chuck. Ele estava me perseguindo. Que psicopata! Você não pode deixar isso assim. Você precisa se proteger. Eu não tinha dinheiro para um sistema de alarme normal. Então coloquei várias armadilhas pela sala. Ratoeiras, armadilhas de mandíbulas. Até puxei uma corda pelo chão. Eu precisava estar segura. Avisei a Emma, só me disse para relaxar e não ficar nervosa. Olhando para isso. O garoto só se apaixonou e eu organizei uma operação inteira para pregar ele aqui. Não ficar nervosa. Emma, por que você ainda não percebeu? Ninguém nesse mundo é confiável. Não consegui dormir a noite toda com pensamentos obsessivos. E se Chuck voltasse? Eu escutei cada farfalhar. E de repente alguém tossiu debaixo da janela. Eu imediatamente corri pra lá. Pegando um vaso da mesa, me preparei pra me defender. O tempo pareceu desacelerar. Vi a mão de um homem aparecer no parapeito da janela. Peguei o vaso e me preparei pra me defender. Então o Chuck apareceu na janela. Eu já estava me preparando, mas ele caiu bem na ratoeira e gritou de dor. Serviu bem em você, seu canalha. Decidiu me roubar? Gritei com ele e o afastei. Então bati a porta e tranquei ela. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei pensando que o Chuck ainda estava me observando. Fiquei inquieto o dia todo por causa disso. E à noite decidi nadar na piscina. Isso sempre me acalmou. Eu fui pra lá especialmente depois, quando não havia ninguém na piscina, pra poder nadar sozinha e relaxar com calma. Mas já na segunda volta, de repente ouvi sons estranhos, um arranhão e um rangido ao mesmo tempo. Era como se estivessem vindo de trás da parede. Tentei não prestar atenção, mas os sons se repetiam várias vezes. Incapaz de suportar, olhei em volta da piscina inteira. Subi em cima dos bancos e olhei em todos os cantos, mas nada. Mas o som ainda não desaparecia. Eu precisava contar para alguém. Arrumei minhas coisas e fui até o guarda, mas ele não quis me ouvir. Ele disse que estava cansado das minhas reclamações infundadas. Eu estava apenas paranoica, só isso. Apenas um psiquiatra ajudaria aqui. Suas palavras me ofenderam e voltei imediatamente para o meu quarto. Os sons na piscina me deixaram desconfortável. E a ideia de que era o Chuck quem poderia estar me observando me deu arrepios. Era assustador. A Emma percebeu meu estado e começou a me animar. Ela me convenceu a assistir a um filme juntas ou a organizar uma festa do pijama. Eu dei a ela um olhar suspeito. Sim, eu cairia no sono de novo e ela chamaria aquele Chuck louco. E se eles estivessem trabalhando juntos? Era melhor voltar para a piscina e nadar direito. Talvez o guarda estivesse certo e eu realmente imaginei aquilo. Mas assim que entrei na piscina, eu vi aquele terrível rangido e arranhão de novo atrás da parede. Deus, eu estava ficando louca! Mas, naquele momento, houve uma batida na tubulação. Eu cuidadosamente saí da piscina e escutei. O barulho vinha dos canos. Meu primeiro pensamento foi ir para o guarda de novo, mas ele já pensou que eu estava louca. E se ele ligasse para um asilo? Eu teria que descobrir sozinha.
Caminhei lentamente ao longo dos canos e descobri que eles levavam a uma espécie de porão. A barulheira vinha daí. Tremendo de medo, fui até a origem do som. A porta do porão estava fechada. Coloquei minha mão na maçaneta e lentamente abri a porta, mas não dava para ver nada lá dentro, estava muito escuro. Desci alguns degraus com cuidado e apertei os olhos, me acostumando com a escuridão. Havia um cheiro de queimado no porão, mas estava bastante silencioso. Mas quem fez esses sons? Eu estava prestes a voltar quando de repente algo se moveu sobre os meus pés. Não, me salva! De susto, pulei, tropecei e voei para baixo. E depois da dor aguda na parte de trás da minha cabeça, havia apenas escuridão. Eu recobrei o sentido já no quarto e imediatamente vi o rosto do Chuck. Ele estava inclinado sobre mim. Eu imediatamente dei um tapa na cara dele e rastejei para longe. Mas lá estava a Emma, minha vizinha, parada atrás do Chuck. E algo brilhou em suas mãos nas costas dela. Oh meu Deus, isso era mesmo uma faca! Eu sabia que eles estavam trabalhando juntos. Então chegou meu fim. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não, por favor, não me mate. Não vou contar nada a ninguém. Mas a Emma tirou a mão das costas, largou o garfo de bolo e olhou para mim com preocupação. Não vamos fazer nada. Ela falou. Nós salvamos você. Salvou? O quê? Chuck esfregou a bochecha e disse que queria se desculpar pelo incidente com a janela e então veio até o dormitório. E depois ele me viu indo para o porão. Acontece que caí da escada com medo de um gatinho. O Chuck me levou para casa e a Amy estava fazendo um bolo. Ela queria me animar e finalmente me conhecer melhor. Eu não pude acreditar. Fugir de um gatinho e suspeitar de todos ao redor? Eu não pude deixar de rir alto. O Chuck sorriu e de repente me entregou um gatinho. Aquele que eu tive medo. Aparentemente, quando o guarda dispersou os gatos, o bebê se separou dos outros e se escondeu no porão. Não era nada assustador, pelo contrário, doce e afetuoso. O Chuck, a Emma e eu sentamos para comer bolo e a certa altura o Chuck perguntou baixinho se eu sairia com ele. Por hábito eu queria recusar, mas de repente parei. Por causa dos meus medos, me privei de uma vida normal e eu estava apenas desperdiçando meus nervos em vez de aproveitar o momento. Isso foi o suficiente. Agora eu seria feliz e quero aproveitar a minha vida. Sorri para o Chuck e respondi que ficaria feliz em sair com ele, assim que eu fosse para a balada com a minha nova amiga Emma. Minha vida nova começou hoje! Você gostou do vídeo? Então se inscreva e deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Não havia ninguém no vestiário masculino. Eu olhei em volta cuidadosamente e fui direto para o armário do Dave. Eu estava quase abrindo o armário dele quando eu ouvi vozes. Eles já estavam perto. Eu não tinha tempo de correr para longe. Eles vão me notar. Eu estava em pânico. De repente eu vi um armário vazio. Assim que eu fechei a porta atrás de mim, os meninos entraram no vestiário. Uau, eu consegui. Eu reconheci a voz do Dave. Eu ouvi ele falando para alguém que já tinha pensado em tudo e era hora de se divertir com o diretor hoje, durante a festa de Ano Novo. Gelei de pavor, porque o diretor é meu pai. O que esses anormais querem fazer com ele? Dave acrescentou que as coisas não correram muito bem com a professora de química. Eles foram quase queimados. Teremos que ser mais cuidadosos dessa vez. Eu estava quase sem respirar com a tensão. Na última semana, vi um rumor de que a professora de química tinha tido uma grande luta com o Dave. Então ela foi para o hospital com uma vértebra fraturada. Ah, meu Deus! Se Dave e seu esquadrão tinham machucado ela, o que eles fariam com meu pai? A voz dos meninos imediatamente enfraqueceu. Eu ouvi passos se aproximando. Ah, nossa! Eu não conseguia nem imaginar o que aconteceria comigo se fosse pega. Através da fenda eu vi que Dave estava muito perto. Eu tenho que correr. Eu empurrei a porta com tudo e fugi. Os caras estavam me perseguindo e eu corri para dentro do banheiro feminino e me tranquei em uma cabine. A porta do banheiro fez um rangido e eu ouvi vozes masculinas. Alguém entrou e nervosamente tentou abrir minha cabine. Oh, Deus, eu estou cercada! E então o sinal tocou. Ouvindo isso, os meninos rapidamente saíram do banheiro, aparentemente por medo de serem pegos. Olhei pra fora e de repente vi as palavras: "Fique em silêncio ou acabaremos com você", escrito com caneta vermelha e sangue no espelho. Eles vão fazer alguma coisa comigo se eu contar para alguém, mas eu tenho que salvar meu pai. Eu fui pra sala do diretor. Ele tinha que saber antes que fosse tarde demais. Meu pai estava irritado que eu tinha distraído ele. A festa de Ano Novo já era essa noite, nada estava pronto.
Papai, você tem que cancelar tudo, isso é muito importante. Eu falei pro meu pai tudo e pedi pra ele cancelar a festa assim que possível. Mas ele apenas riu e disse que eu provavelmente só não queria meu pai por aí na festa. O que isso tem a ver? Você está em real perigo. Pedi pro meu pai vir comigo para que ele pudesse ver a inscrição no espelho. Talvez pelo menos isso poderia convencer ele. Meu pai concordou relutantemente. Mas quando nós fomos para o banheiro, a inscrição no espelho tinha desaparecido. Dave apagou de propósito. Mas tinha mais uma pista. Deixa meu pai assistir nas câmeras como eu fui perseguida por esses caras. Meu pai ficou furioso. Ele me disse para ir para casa e me arrumar para a festa e não distrair ele mais com baboseiras porque Dave é um cara legal e ele não me intimidaria. Meu pai saiu e eu não sabia o que fazer. Queria chorar pela impotência. Talvez pelo menos minha mãe poderia convencer meu pai de que ele estava em perigo. Eu estava indo para casa quando ouvi uma voz atrás de mim dizendo: "Aí está você." Quando me virei, vi Dave com sua gangue. E me pareceu que um deles estava segurando alguma coisa suspeita em suas mãos. Ah, meu Deus! Eles me viram falando com meu pai. Agora é meu fim! Eles já estavam se aproximando de mim. E eu joguei minha mochila no Dave com medo e corri para fora da escola. Nunca tinha corrido tão rápido antes, mas Dave não estava muito atrás. Ele ganhou todas as corridas na escola. Acho que estou condenada. Mas eu estava perto de casa, só mais um pouco. Os caras já estavam a alguns metros atrás de mim. Corri para a porta da frente e puxei a maçaneta. Droga, está trancada. Os caras estavam se aproximando, uns segundos a mais e eles me pegariam. Então eu corri para a porta de trás. Minha mãe às vezes esquece de trancá-la. Talvez eu tenha sorte. Eu puxei a maçaneta e estava aberta. Eu estou salva. Dave já estava perto, mas consegui fechar a porta bem na cara dele. Tranquei a porta e deixei escapar um suspiro de alívio. Eu ouvi cada som. Os meninos ficaram no quintal dos fundos por um tempo. Então eu ouvi passos e eles foram embora. Eles me deixaram em paz? Fui para o meu quarto. Tenho que esperar minha mãe e contar tudo para ela. Ouvi um barulho de motor vindo de fora. Olhei pela janela, era o carro da minha mãe. Mas para o meu pesadelo, eu percebi que Dave e seus amigos estavam esperando do outro lado da rua. Inferno! Eu vi minha mãe tirando as sacolas de supermercado do porta-malas. Dave andou em direção a ela e disse alguma coisa. E então ela estava cercada por todos os outros. Achei que minha mãe parecia confusa. Eles estão ameaçando ela? Mas de repente ela riu e deu para os caras as sacolas pesadas e fez um sinal com a mão convidando eles para entrar. Mãe, o que você está fazendo? Não os convide para entrar. Eu tentei fingir que não estava lá. Foi barulhento no começo, mas em seguida ficou quieto. Talvez todos tenham ido. De repente, houve uma batida na minha porta. Me assustei. A voz da minha mãe veio do outro lado. Ela disse que meus amigos vieram para me ver. Sem abrir a porta, eu rapidamente disse a ela sobre a nova tentativa de assassinato. Nós temos que nos livrar deles urgentemente. Minha mãe suspirou, cansada. Ela disse que eu tenho assistido muitos filmes policiais e que estava imaginando coisas. E adicionou que era indecente falar através da porta. Minha mãe saiu, mas poucos minutos depois eu ouvi outra batida. Mãe, eu disse! E abri a porta e gelei de pavor. Era Dave! Bati a porta na cara dele. O que devo fazer? Era inútil se esconder e tudo o que restou foi fugir. Rapidamente abri a janela e olhei para baixo. Deus, é assustador pular, mas eu não tinha escolha. Eu podia ouvir Dave puxando a maçaneta da porta e gritando alguma coisa. Apertei meus olhos fechados e pulei para baixo. Acho que torci minha perna, mas isso não foi suficiente. Eu manquei até os vizinhos para chamar a polícia, mas eles não estavam em casa. Em seguida, tentando não dar atenção para a dor, corri para a delegacia. Da porta, sem fôlego, gritei que estava sendo perseguida e que uma tentativa de assassinato estava sendo tramada com o diretor durante as festas de Ano Novo. Eles precisam deter Dave e seu esquadrão imediatamente. Eles estão na minha casa. Mas os policiais não reagiram. Um deles me disse que é um cara de tédio, que eu posso ir. Eles vão assumir o controle de tudo. Como? Você nem me perguntou nada. Mas os policiais já me expulsaram para fora da delegacia. Lágrimas de ressentimento e medo me sufocaram. O que devo fazer? Então eu percebi. Eu mesma tenho que salvar meu pai. Eu simplesmente não tenho escolha. Olhei meu celular e tinha 10 ligações perdidas da minha mãe. Ah, meu Deus! E se alguma coisa aconteceu com ela? Eu liguei de volta. Podia ouvir chamando. Mãe, vamos, me atende! Finalmente eu ouvi sua voz. Ela disse com raiva que eu tinha feito algo repugnante e tinha que voltar para casa. Depois desse comportamento, eu não merecia ir à festa.
Eu sinto muito, mãe, mas eu tenho que ir. Desliguei e corri para a escola. Acho que tenho um plano. Antes do começo da festa, entrei sorrateiramente na sala de segurança e roubei a chave da sala de biologia. E depois corri pro meu pai e disse que precisava de ajuda urgentemente. Alguém soltou os ratos do laboratório para estragar a festa. Meu pai imediatamente correu para lá. Ele não poderia permitir que isso acontecesse de novo. Papai entrou na sala e começou a trancar as gaiolas. Mas eu tranquei a porta. Eu sinto muito, pai, mas é para o seu próprio bem. Meu pai estava gritando para eu deixar ele sair, ou eu estaria em apuros. Eu vi pela janela da porta como seu rosto estava vermelho de raiva. Ele parou do nada e olhou para alguém atrás de mim. Eu me virei devagarinho, 2 policiais estavam esperando atrás de mim. Aparentemente eles foram mandados aqui depois da minha mensagem. Mas do nada eles me pediram para entregar a chave. Não! Vocês estão confundindo tudo! Eu não sou criminosa, Dave é! Eu quis fugir, mas fui pega. Enquanto um dos policiais estava tentando descobrir o porquê de eu ter trancado o diretor, o outro deixou meu pai sair. Assim que meu pai saiu, Dave correu para ele e disse que o diretor tinha que descer imediatamente. Um dos estudantes estava passando mal. Pai, não! Comecei a impedir ele, mas o policial me segurou com força. Então eu fingi perder a consciência e o policial me soltou um pouco. Isso foi suficiente. Eu corri escada abaixo e os policiais correram atrás de mim. Se ao menos eu conseguisse fazer isso, não tinha ninguém no primeiro andar. Então eu ouvi o som de um disparo. E depois uma menina gritando. Tudo dentro de mim desabou. Não, pai! Papai! Em pânico, saí correndo pela porta dos fundos e fui para o pátio. Eu vi os estudantes assistindo fogo de artifício. E Dave entregando para o meu pai um bolo que estava escrito 10 anos de trabalho na escola. O que tudo isso significa e sobre a tentativa de assassinato? Derrubada pela polícia. Eles estavam prestes a colocar as algemas nos meus pulsos quando meu pai interferiu. Ele disse que aparentemente entendeu a situação e explicou brevemente tudo. Quando eles me deixaram ir, Dave veio até mim e disse que eu era uma ótima corredora. E parecia que ele não tinha chance na corrida da escola. E adicionou que era uma pena que ele e os rapazes não tinham falado comigo sobre a surpresa. E sobre a coluna da professora de química? Dave disse que depois que ela foi para o hospital com uma vértebra fraturada, ele e os caras decidiram apoiar ela e soltar fogos de artifício embaixo da janela dela. E foi quando ele me perguntou o que eu estava fazendo no vestiário masculino naquela manhã. Fiquei envergonhada. E vamos manter isso, Dave, como meu segredo.